Olá, meus amigos. Bem-vindos ao terceiro episódio desta série, Encontros de Mercado by NDD. Em cada um desses encontros, traremos um convidado muito especial. E hoje, diria para vocês que é para lá de especial. É um professor. E para não errar muita coisa sobre ele, porque ele tem um currículo extremamente interessante, vou ler um pouquinho para vocês, aqui no meu celular, né? Então, o nosso convidado de hoje tem uma trajetória muito rica. Mistura educação, economia digital, IA, comportamento humano e uma visão de futuro muito interessante e muito peculiar. Ele é conhecido por uma abordagem otimista, provocadora e muito humanizada sobre tecnologia. Esse é o terceiro episódio da série e vamos falar muito sobre tudo isto. Meu nome é Paulo Teófilo, seu anfitrião. E eu já queria apresentar o meu convidado. O convidado de hoje é Gil Giardelli. Muito bem, Gil. Muito obrigado por aceitar esse convite. Muito bem feito. Uma honra. Que legal. Gil, eu tenho uma pergunta para iniciar o nosso programa. A pergunta é muito simples, mas, na minha opinião, é a pergunta mais importante de hoje. Afinal, quem é Gil Giardelli? Eu sou uma pessoa hoje de 52 anos, que nasceu bem no centro de São Paulo, que viu uma grande transformação global e Deus me deu a oportunidade de, sempre que estava acontecendo uma grande mudança, eu poder estar lá vendo de perto. Então, primeiro ali, com o conceito do designer gráfico, onde eu abri uma agência que nem era o nome disso. Nossa, começou os 286, 386 lá na Praça da Sé, aqueles computadores 386. Eu me lembro vagamente. Aí, depois eu vim aqui para a Vila Olímpia quando isso aqui estava tudo começando, e aí o primeiro prédio comercial, já tinha uns 2 ou 3, mas o primeiro que foi assim para coisas pequenas. A gente montou uma empresa de e-mail marketing, então vi aquele empreendedorismo da internet. Olha que legal. Onda. Participei junto com amigos como o Índio Brasileiro, do First Tuesday, que era um encontro toda terça-feira primeira terça-feira do mês, do encontro de quem trabalhava com internet. A gente brincava que naquela época dava para encher uma Kombi de número de pessoas. Então estava ali o pessoal que criou o Buscapé, que criou o Mercado Livre. E aí, nessas voltas que o mundo dá, estava ali quando colocaram a primeira ATM de Bitcoin no MIT. Olha só. E aí todo um manifesto sobre o que era Bitcoin, o que era criptomoedas, e hoje a gente vê o tamanho dessa onda. E agora, já há 15 anos, liderando a Fiverr, que é uma empresa que está se posicionando como líder no Physical AI, que seria quando a inteligência artificial ganha corpo. A gente está desenvolvendo robôs aqui no Brasil, robô com Muito chineses. legal isso. Então, um sonho agora de criar algo que a gente sabe que é a próxima grande onda, que é quando a IA ganha corpo. E não apenas e tem um raciocínio de milésimos de segundos, como agora, por exemplo, como cientista eu acompanho tudo isso. É um dos esportes mais difíceis para a robótica avançada acompanhar, é jogar ping-pong, porque a bola chega a mais de 200 km por hora. Olha e só. ela muda de rotação no meio. Então, teve agora, há pouco tempo atrás, a primeira vez que uma máquina derrotou por um set, não o jogo inteiro, um dos profissionais, campeões mundiais de ping-pong. Fantástico. E como é que você... Uma coisa interessante te ouvindo falar. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre... Você, em vários momentos, você se coloca como roboticista, que é uma expressão muito legal. É algo pouco audível ainda, a gente escuta pouco, né? Mas como é que chegou essa sua paixão por tecnologia? Por onde você veio? Qual foi essa trajetória que você fez para chegar neste mundo de tecnologia? A tecnologia para mim sempre foi algo... Meu pai, como uma pessoa que estava na engenharia de ponta de uma multinacional nos anos 70 e 80, sempre trazia assim como que estavam dominando a impressão de... ele era de uma empresa que fazia garrafas de todos os tipos. Então, a tecnologia de fazer um novo tipo de garrafa da Coca-Cola, a tecnologia de fazer agora uma garrafa diferente para molho de tomate, e trazer os minerais para mim. E sempre foi uma pessoa que comprou livros de engenharia para eu poder ver, e não no sentido de eu ser engenheiro, mas
para que eu pudesse entender como a engenharia podia mudar. Sempre me despertou muito a paixão pela matemática, mas não aquela paixão do decorar o cateto, a hipotenusa, mas de você ter... por que tem tudo isso? E mostrar sempre que, na verdade, se a gente for entender o universo, ele é um grande... A matemática é poética, Sim. A natureza é poética. No final, a gente tem... E aí eu tive essa oportunidade de... quando eu tenho um amigo, né, o Russell, um grande amigo, ele falou assim, Gil, mas eu me lembro que um dia a gente... Estou falando isso de 35 anos atrás, 40 anos atrás, ele falou assim, não, um dia a gente vai ter um computador que a gente vai carregar na mala e a gente vai ter um robô que vai nos ajudar. E ainda não se falava muito em laptop, o laptop era uma coisa muito cara para pouquíssimas pessoas. Me lembro. Então, assim, eu sempre... Eu acho que tem uma mão invisível aí, né, de crenças que eu tenho espiritualistas, uma mão de Deus para entender, né, porque é uma coisa... E roboticista é uma coisa que eu comecei a conviver há 6 anos atrás, me preparei, estudei em várias universidades de ponta, tenho, enfim, todo um trabalho sobre robôs. Muito interessante. Desenhamos robôs, não conseguimos construir aqui no Brasil por uma série de fatores, mas estamos construindo na China. Desenha aqui e constrói lá. É mais ou menos o processo do iPhone, né? Design by California, então Design by São Paulo e Made in Shenzhen. Bom, mas é legal, é uma grande evolução. Existe, hoje essa é uma iniciativa inédita do teu laboratório, ou existem outros núcleos do Brasil com essa mesma direção? Não, existem poucos núcleos, a gente está construindo muito robôs chineses. Né? Eu conheço mais uma outra empresa que fica no Paraná, que sim, desenhou robôs e conseguiu, mas aí são robôs, ainda eles estão numa fase anterior, que não são os bípedes, não são os humanoides, né? Ele tinha um robô um pouco mais... Mas eu sei que ele está indo muito bem, e assim, a gente acredita... hoje no mundo são mais ou menos 8 mil, de 6 mil a 8 mil empresas na fronteira do Physical IA. E aí qual é a complexidade disso? 35% são chinesas, aproximadamente, 30% americanas, 20% europeias, e aí o resto do mundo sobra nesses 15%. 15%. E aí o Brasil acho que não está nem nesse 1%. E imagina. A gente entende que isso eu posso assegurar que se hoje você tem um iPhone no bolso, em brevemente você vai ter algum robô humanoide perto de você. Então a gente está vendo, por exemplo, a indústria automobilística, todas elas investindo muito pesado nisso, e uma delas, uma americana, já disse que pretende ser a primeira a vender 1 milhão de robôs, que a gente chama robôs sociais, para o trabalho em casa. Porque o trabalho em casa, o trabalho doméstico, é um trabalho muito nobre, muito importante, mas é um trabalho cansativo. Sim. E, pegando um recorte do Brasil, conversei com 2 professoras agora num evento, a Bet Brasil, e elas disseram, toda a minha família até então, da minha bisavó, eram pessoas que trabalhavam para famílias, empregadas domésticas. Nós 2 somos as primeiras a fazer uma faculdade e são professoras hoje em dia. Então isso é libertador, eu acho que todo trabalho é muito nobre, mas nem todo trabalho mais cabe no século XXI. Tem uma coisa que você acabou de falar que me chama a atenção. Para quem não sabe, uma informação adicional, pessoal, eu conheço o Gil há muitos anos, sei lá, 15 anos. Sei, muito tempo que a gente já convive, né? Em palestras, em várias conversas, em vários momentos que nós tivemos a chance de estar juntos, né? E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no Gil. É a palavra que você acabou de falar, que eu estava num evento e conversei com 2 professoras. Você tem uma paixão pela educação. Eu percebo isso de você. Como é que é isso para você? Como é que é essa sua vertente de educador, que você é também um educador, né? Você tem várias frentes, você é um poliglota tecnológico, você está em várias frentes. Mas como é essa tua paixão pela educação? Olha, aqui no Brasil eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, da PUC do Rio Grande do Sul, agora estamos muito próximo da FANG americana, a FAP acabou de fazer um convite, então eu gosto muito de estar dentro da sala de aula. Durante 25 anos eu lecionei praticamente todos os dias dentro de sala de aula. Olha. E a partir de 2021, 2022 teve uma reorganização, mas eu faço questão de sempre, pelo menos uma vez por mês, estar dentro da sala de aula, que isso é importante. E
E antes de eu ser roboticista, quem me escolheu foi a profissão educador, professor. Você não escolhe, ela te escolhe. Foi muito sem querer. Como eu disse, eu nasci na Praça da República, eu nasci no momento da Praça da República que o centro estava no auge dela, ali nos anos 70, e ali tinham patos, gansos que ficavam soltos na praça, naqueles lagos que existiam ainda. Hoje não existe mais isso. E uma vez eu vi uma pessoa, um vivente de rua, ele pegou um pato, quebrou o pescoço e colocou numa lata, aquelas grandes de tinta, estilo souvenir, e começou a fazer ali o seu ensopado. E eu, bem jovenzinho, 13 anos, fiquei indignado com aquilo. Poxa, como que ele mata o pato, né? E aí fui conversar com meu pai sempre me estimulou muito a estudar, disse que a grande transformação de um ser humano vem pela educação. Ele falou assim: filho, se você estivesse passando fome, se você estivesse morrendo de fome, e você visse algo que você pudesse comer, você não faria isso também? Então, por que você não escolhe uma profissão que vai ensinar as pessoas que elas não podem... Legal, teu pai. E vai ter uma outra forma de poder ganhar o seu alimento e não passar fome na rua. E aquilo ficou comigo. E aí, aos poucos, quando eu tinha 17 anos, eu me inscrevi para ser um professor voluntário no orfanato, ensinava a história da arte, que eu sempre gostei muito da arte. E aí a coisa foi acontecendo, aí a SPM, eu tenho que agradecer muito, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, foi o primeiro lugar que me convidou a realmente dar aula. E aí primeiro comecei com cursos livres, depois MBAs, e aí hoje a vida, Deus me deu o presente de poder lecionar em Stanford, MIT, Imperial College, Columbia University, Shenzhen University, então isso é fantástico. Pô, que bacana, Gil. Não, é uma jornada muito bonita a tua. Mas, Gil, escutando um pouquinho mais você agora, me vem uma outra pergunta em um outro momento. Como é fazer esta imersão que você faz, desenvolver tecnologias, desenvolver robôs, inteligências no Brasil? Vou pegar primeiro a nossa tecnologia, que foi uma empresa muito bacana, chamada Escentre, depois foi a Permission, né? Quando a gente entendeu que estava começando a chegar o e-mail marketing, nem chamava esse nome, os e-mails começaram a vir, primeiro com Yahoo, Sim. Depois o UOL, aí Gmail, aí antes veio, não me lembro agora qual era o e-mail da Microsoft, o primeiro Hotmail. E ali eu tinha um contato de fora e aí teve uma agência mundial que comprou a primeira empresa de e-mail do mundo. E eu conheci essa pessoa, porque ela veio para um evento aqui no Brasil, eu conheci essa pessoa e falei assim, não, mas esse conceito de e-mail vai ser muito grande, as empresas vão se comunicar, os correios dos Estados Unidos não vão ter que mudar muito, o correio da Alemanha, o correio do Brasil. E aí eu me lembro que eu tinha um contato muito grande na época, nem era Latam, era TAM, né, que era administrada ainda pela família Rolim. Fui falar com a filha do Rolim, que era diretora de marketing, e eu me lembro que a pessoa falou assim, mas Gil, o diretor de marketing estava abaixo da Cláudia Rolim da Latam, falou assim, mas Gil, você é maluco, você acha que um dia as pessoas vão querer receber e-mails? Elas querem receber uma carta do grupo Fidelidade, com os pontos que elas fizeram, escrito lá PT, e algo me dizia que não era aquilo. Então hoje, poxa, olha só o que se formou em volta do e-mail marketing, o que se formou do marketing digital. Em geral, digital. Na SPM, quando a gente começou com a história de marketing digital, era inovação digital, né? Porque isso não é marketing digital, vamos chamar de inovação digital. Então acho que tem um pioneirismo, tem um exercício do cérebro de todos os dias, não olhar só o mundo com os nossos véus, né? A partir dos 35 anos de idade, isso é natural em qualquer cérebro, ele começa a se fechar para o novo e para a mudança, todos os cérebros. A parte frontal, que é a parte que mexe com esse conceito da mudança e da inovação. Então eu tenho que todos os dias fazer um exercício para lutar contra isso. Yeah. E aí tem uma equipe maravilhosa, tenho pessoas de todas as classes sociais, idades em volta. Que muito legal. Eu acho que isso Você tem um público diversificado ao redor de você, né? Diversidade é importante. A diversidade, e não só no sentido da diversidade de pessoas diferentes, mas de pensamentos diferentes, exatamente isso. A minha máxima sobre a inovação, apesar de agora eu estou falando da pós-inovação, que é de ideias opostas que nascem a inovação.
Então a gente, de repente, não é o Brasil, é o mundo. O mundo está se fechando muito. Eu só falo com os mesmos, contratamos os diferentes, mas promovemos os iguais. Se você pensa diferente da outra pessoa, ela se torna quase que o seu antagônico. E eu acho que os pensamentos não devem ser assim. A gente tem que respeitar isso. Gozado você falar sobre esse fato, né? Vou me permitir aqui um comentário, pessoal. Eu nasci na era analógica. Eu também. Nós nascemos numa outra era. E você falou uma coisa importante, que a gente tem que lutar para continuar evoluindo, continuar se transformando e olhando o novo. E é realmente um exercício. Senão você pode se acomodar e entrar naquela zona mais de conforto, né? De manutenção. Mas acho que esse ponto que você colocou realmente é interessante. Eu me lembro muito bem, né? Todo mundo sabe aqui, especialmente esse público que nos assiste, né? Que eu venho de um tipo de negócio voltado para outsourcing de várias coisas. E lá atrás, a gente, na verdade, utilizava equipamentos absolutamente analógicos e que não tinham nada a ver com o mundo de hoje. O mundo de hoje é tão diferente do ponto de vista de approach de negócios que se você tentar usar qualquer coisa de 2, 3 anos atrás, provavelmente você terá um sucesso cada vez mais limitado. Então, essa antivisão de como fazer as coisas antes que realmente algo aconteça é a minha próxima pergunta. E ela diz o seguinte: o que as empresas ainda, na tua visão, Gil, o que as empresas ainda não entenderam sobre transformação e inteligência artificial? O que falta na tua visão? Falta, eu estou fazendo parte agora de um grupo e fui agora para o Conselho Consultivo, que é um escritório ligado à ONU, que chama AI Fold, e eles são pessoas do mundo inteiro. Aí só um parênteses, como eu cheguei lá, uma pessoa que um dia tinha visto uma palestra minha, tinha o poder de indicar uma pessoa brasileira e sem nunca ter falado comigo, me indicou. Então você vê como os caminhos eles vão se cruzando. Que bacana. E lá a gente faz encontros a cada 6 meses, então em cada escritório da ONU, já foi em Genebra, já foi no escritório da Tailândia, já foi em Nova York. E o debate é sobre as desigualdades sustentáveis entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, na época da economia e da inteligência artificial. E lá nós temos acesso a vários relatórios, um dos relatórios liderados pelo Banco Mundial e atualizado a todo ano, em mais de 40 países. O Brasil, infelizmente, está na lanterna de habilidades médias ou avançadas dessa nova economia que é chamado o AI Economy. Então, isso é um impacto muito grande. As empresas elas precisam não aprender a usar ferramentas de IA, elas precisam entender a complexidade e a mudança econômica que nós estamos vivendo. Tempos de turbulência, eu sou um tech otimista, mas tempos que a gente está vendo conflitos inúmeros surgindo simultaneamente, que já estavam aí, mas agora eles têm isso tendo que ser resolvido, tendo que dar o próximo passo. E a gente está muito ainda numa discussão sobre discussões que são importantes, mas que não são as mais essenciais. Então, a gente precisa realmente se concentrar no que é essa nova economia. E a gente tem muito possibilidade de realmente ser um dos grandes players dessa nova era, não criar novas inteligências, mas somos o segundo maior proprietário de terras raras do mundo. Isso é um fato. Só que se a gente vender só como commodities, como a gente vende grão de café ou grãos, a gente vai ficar realmente para trás dessa nova era. E aí, qual é o copo meio cheio, né? Sempre tem o copo meio vazio e meio cheio. Claro. A média do Brasil de habilidades médias e avançadas sobre inteligência artificial, sobre a nova economia, é de 3,5% da população que tem essas condições. O mundo está em 4%, então não estamos tão distante da média mundial. Mas ontem eu estava lá na BET Brasil, que é a maior feira de educação da América Latina, com os chineses. É impressionante o salto que eles estão dando. Você tem ali, estava conversando com o head de globalização, um jovem de 20 para 25 para 35 anos. Então, assim, a gente precisa preparar a nossa sociedade para essa mudança que está acontecendo. E não é usar mas o Brasil é um dos países que mais usa ChatGPT, Gemini. Sim, mas de que maneira? Qual é o repertório cultural? Qual é o nosso projeto como nação? E
eu vejo os debates assim, eu falo, puxa, como a gente está distante de tanta... a gente precisa chacoalhar. Eu gosto muito de um músico, esqueci o nome dele agora, mas ele tem mais ou menos uma música que diz músicos e cantores, quem tiver apito que apite, quem tiver voz que cante, vamos fazer esse mundo acordar, a gente precisa fazer o mundo acordar. A gente hoje fala muito em inovação. Inteligência artificial, processos cada vez mais automatizados. E quando a gente olha para as empresas aqui no Brasil, e talvez em todo o mundo, né, isso não é uma coisa fácil de ser feita. Por quê? Você precisa conhecer e saber exatamente o que você quer, me parece. Caso contrário, você vai colocar ferramentas e você vai talvez tentar preparar a gente e não vai sair do lugar. E aí você veio, e você já disse isso aqui de certa forma, e você usou um termo no meio da sua fala que foi, hoje eu já trabalho com a pós-inovação. O que significa isso, Gil? Qual é o impacto da pós-inovação? A pós-inovação, toda vez que o mundo tem uma grande ruptura, como foi, por exemplo, março de 2020, que foi o Covid, e ela passa um tempo, digamos assim, tentando que se reinventar, tentando que se refazer, né, como foi, por exemplo, na gripe espanhola, no começo do século passado, na Segunda Guerra Mundial, um tempo depois você tem uma explosão de inovações. E a diferença nesse momento agora é que tudo que era ficção científica, tudo que foi escrito em livros ou feitos em filmes de ficção científica está acontecendo à nossa frente. Então, são carros voadores que já tem em algum lugar do mundo que já estão voando, são carros totalmente autônomos que já são algo comum, por exemplo, no Vale do Silício, são robôs humanoides que conseguem apertar parafusos minúsculos, que uma das coisas mais difíceis na robótica é a mão. Você me comentou isso. Porque ela tem muitas formas, né, de fazer. Então, a gente está vivendo... Mas vamos pegar uma fronteira, tá? A computação quântica, né? Quando a gente pega as ciências quânticas, que em 2025 foi celebrado o centenário das ciências das ciências quânticas. Tudo que nesses últimos 6 anos era teoria, com a computação, com as ciências quânticas, está acontecendo à nossa frente. No meu Instagram, lá tem um vídeo, é um caçador de neutrinos. Quando a sociedade científica consegue capturar um neutrino, que é algo dificílimo, algo imperceptível ao olho nu, né? Nessa sala tem milhões de neutrinos, você tem respostas que parecem que saíram de ficção científica. E aí a gente vai mudar a nossa tabela periódica da química, nós vamos mudar a nossa engenharia. Nós estamos muito próximo, com uma mistura de várias tecnologias, de chegar ao que seria a fonte da juventude, que é viver 150 anos com um processo biológico de alguém que tem 20 anos. Está muito próximo disso. Estamos curando quase todas as doenças antigas, estamos muito próximos. Estamos descobrindo coisas sobre os animais que são sobre a vida selvagem, que talvez não vai chamar mais vida selvagem. Estamos fazendo descobertas sobre a Gaia, que é o nosso planeta, que são coisas que pareciam que saíram de filmes de ficção científica, e coisas que estão acontecendo agora. Fomos conhecer o lado mais escuro da Lua. Exato. Acabou de acontecer. Tenho certeza absoluta, que nós dois ainda iremos fazer um podcast em gravidade zero. Que maravilha! Que teremos as corridas, as viagens espaciais. Então, são tempos fabulosos, né, do que a gente está vivendo, na minha visão, um novo renascimento de ciência, porque tudo que a gente sabia está sendo colocado em xeque. Na verdade, eu acho que até me esqueci a pergunta que você fez inicial, mas o que a gente está vendo parece que a gente está saindo da educação fundamental como sociedade científica e pulando direto para o pós-doutorado, do conhecimento que está vindo agora. E esse conhecimento vai ser tão fantástico, porque a gente vai mudar a forma de trabalhar, a forma de estudar. Então, o pós-IA é um novo tipo de liderança. A gente está falando que as empresas elas são quânticas, sai o ecossistema para entrar o ecossistema. Fácil de falar, mas difícil na prática. A pós-IA é que a gente já está falando de um lugar onde é muito mais do que programar, você vai ter que ter repertório cultural.
onde experimentos que já estão acontecendo. Se você é um especialista em mesas, e você estudou muito sobre mesas italianas, mesas gregas, mesas brutalistas, mesas de Bauhaus da Alemanha, você vai poder criar uma mesa fantástica, você conversa com a IA e ela já faz a modelagem, já faz o 3D e já entende quanto você precisa. Então agora não é mais tecnologia, não é mais byte, não é mais programação, é você realmente poder criar algo com o seu repertório cultural. Vamos para o outro lado da pós-IA. Eu analisei cinco empresas, e aí, se você me permitir, claro. Quem quiser esses cases, vá lá no meu Instagram, no meu LinkedIn. Qual é o teu Instagram? Tudo é @Gil Giardelli. Gente, Instagram do Gil, @Gil Giardelli. E aí, se quiser algum case, aí eu fui analisar 5 empresas. Quando o Sam Altman da OpenAI, ele disse uma frase que na época, faz pouco tempo, foi mal interpretada, disseram que uma parte disse que ele estava ficando maluco. Ele disse assim: brevemente teremos uma empresa de $1 bilhão de valorização, de valuation, e onde vão ser centenas, dezenas de agentes de IA e uma pessoa. E aí eu estudei 5 delas, mas vou pegar uma que está mais na onda. Ela é um jovem programador que ele pegou $20 mil depois que ele perdeu o emprego dele na Califórnia, e ele, com esses $20 mil, comprou lá os Mac Minis e ele instalou inúmeros tipos de agentes de IA, um para fazer o marketing, outro para fazer a venda. E o primeiro portal dele era assim, lá nos Estados Unidos tem mais de 20 tipos de canetas emagrecedoras. E ele falou assim, conta para nós aqui o seu problema, né, quanto você quer perder de peso, etc. E eu vou procurar para você a melhor dos produtos. E aí ele tinha ali algoritmos, os agentes de IA que procurava nas redes farmacêuticas e pegava o melhor preço. Olha só. Mas qual a consequência disso? Ele atendeu no primeiro ano dele, depois ele contratou o irmão dele, e $20 mil de investimento em GPUs, ele atendeu 480 mil pessoas. Que viraram Olha só, né? 480 mil clientes. Disruptivo. Tá? Aí está com uma série de discussões sobre coisas que os agentes de IA fazerem na linha da ética, porque começaram a fazer leilão de preço, começaram a fazer um marketing que enfim, está numa linha muito tênue entre o certo e o errado, mas é a primeira empresa que está fazendo isso. E claro que ela ia ter que ter ajustes, e eles estão fazendo esse ajuste. E aí eu fui estudar mais 4 que estão no mesmo caminho. Uma de inteligência artificial para a área jurídica, né? Ontem saiu a notícia de o primeiro unicórnio de IA nosso, que é uma empresa ligada também à IA para assuntos jurídicos, mas essa daí já tinha feito tudo isso. Então, olha o mundo de oportunidades que nós estamos tendo. Após IA, fantástico. O que é após IA? Eu estava com um professor fantástico em Stanford, em dezembro, tá. E ele falou assim, meu pai, ele tem quase 90 anos e ele está com muita dificuldade de dirigir. Ele tem carta, mas para ele os movimentos ficaram lentos e ele está com dificuldade, começa a ficar com receio. E aí compramos para ele um carro autônomo, né? A lei lá da Califórnia é que o carro autônomo de passeio pessoal tem que ter sempre alguém atrás do volante, né? E ele falou assim, estou amando, o pai dele falando para ele, ele me reportando, o pai dele está amando o carro porque ele entra lá e fala assim, me leve para a casa do meu filho, me leve para a academia, me leve para tal praça. E ele senta lá e vai indo. Olha a independência que você dá para as pessoas. Qual o debate, PT? Que lá nesse projeto da ONU a gente discute sobre essas desigualdades sustentáveis. E o debate é quando todas essas tecnologias vão estar disponíveis para as pessoas. Eu ia te perguntar isto agora. Não sei te responder, mas assim, eu acho que vai ser um trabalho individual. Você nunca foi lá no nosso laboratório de física olhar? Ainda não. Então fica o convite para quem está nos assistindo. Não é porque é o nosso, mas assim, a gente criou uma experiência para que as pessoas vejam de fato um mundo diferente. Desde o piso, tudo é pensado para esse novo mundo. E aí coisas fantásticas acontecem. Uma pessoa lá, né, que faz trabalhos de manutenção no nosso prédio, lá onde está o nosso laboratório, falou assim, meu filho tem um espectro de autismo, ele está tendo muita dificuldade na escola, mas ele gosta muito de tecnologia, e eu vi que vocês têm uns robôs, você não deixaria ele ver? Claro. E aí esse menino passou ali um sábado com a gente, trouxe mais 4 colegas,
ele parou na frente de um robô, a gente ficou um pouco apavorado, ele começou a mexer no tablet, ele reprogramou todo o robô. Olha só. Sem estragar, mas assim, olha só o talento desse menino, né? E se ele não ficar numa escola que tenha umas adequações, a gente vai perder ele, porque a forma dele de aprender, de aplicar é diferente. Ele precisa Interessante isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o debate agora tem um mundo fantástico, tem coisas acontecendo que são espetaculares, né? Espetaculares. Mas como a gente compartilha isso com todos? Esse eu entendo você. E é curioso, né? Escutando você, eu já tenho aqui a próxima pergunta, que linka com isto, né? Mas é curioso. Bom, todo mundo sabe, né, que me transformei num consultor depois de uma longa jornada, mas eu sou sozinho. Uma belíssima jornada. Mas sou sozinho, eu trabalho sozinho. Seria impossível fazer isto sem ter ao meu lado, né, agentes, sem ter ao meu lado tecnologias que me suportam e que me multiplicam, na verdade. Às vezes eu percebo que num dia de trabalho hoje é como se eu tivesse com 5, 6 pessoas ao meu redor. Porque eu ganho uma velocidade completamente diferente. E isso que você colocou agora, Gil, me leva a mais uma pergunta, né, que vai encadeando na tua fala. Gil, quais são as habilidades necessárias, né, importantes ou menos importantes na tua classificação para esses profissionais do futuro? O que na verdade, a gente precisa desenvolver para este futuro? Habilidades pessoais. Eu acho que a primeira e mais importante se chama curiosidade. Nós estamos sendo curiosos o suficiente sobre esse novo mundo, ou a grande maioria de nós está, o mundo é assim, sempre será. E aí mexe com o que eu falei aqui durante essa conversa sobre ser indignado. Não indignado apenas com coisas que estão erradas, mas indignado que a gente pode fazer mais, que a gente pode se esforçar. Eu acho que não são só habilidades que a gente tem que falar, eu acho que são comportamentos que eu rastreei, estudei, e eu acho muito importante. Primeiro, que a gente tem que entender que o trabalho é vitalício. Todas as sociedades que estão prosperando, existe um momento do trabalho. Que interessante a tua fala, trabalho vitalício. O trabalho vitalício por quê? É claro que existe um momento que é para você conquistar sua independência financeira. Claro. Te dar uma segurança para o seu futuro, para a sua família. Mas as sociedades que estão prosperando são aquelas que deixam muito claro, quando você, né, não estiver mais trabalhando naquele horário do dia a dia, né, que todo mundo tem que chegar nesse momento, por que você não adota uma praça e cuida dela? Por que você não faz esse tipo de trabalho? Porque isso te dá propósito, isso te dá significado para a sua vida. Então, né, exemplos que eu vi no Japão, passou um tufão quase próximo a um furacão, né, quando ficamos 8 horas sem poder sair na rua, ainda bem que foi à noite, e quando chegou, né, o SMS do governo dizendo agora vocês podem sair para a rua, a hora que passou 1 hora, estava todo mundo refazendo Tóquio. Não teve problemas de estrutura, mas assim, o lixo se espalhou, a cidade ficou suja, só que cada um pegou a sua vassoura, né, e foi lá arrumar. Foi lá replantar a planta que o vento levou, foi lá. E aí, 4 horas depois, parecia que não tinha passado um ventinho ali. Então, isso é o trabalho vitalício, isso é o se dedicar. Interessante esse conceito. Pode ser o trabalho também de ajudar uma pessoa, uma empresa, né? Você eu considero um grande mestre, né, do que você faz com a área de vendas, com a gestão que você fez das empresas que você passou. E assim, imagina você poder falar isso com uma pessoa que está numa faculdade agora querendo fazer uma empresa. Imagine aquele menino que estava na Universidade de Mackenzie e montando uma empresa na Praça da Sé, se eu tivesse tido, né, a oportunidade de conversar com você 1 hora por semana por um mês, percebe? Tem muitas formas. Compreendo, Gil. O outro ponto que a gente acha muito importante é aprender todo dia. E eu vejo muitas pessoas brilhantes, que param de ler um livro, que param de estudar alguma coisa. Puxa, 15 minutos por dia jogando xadrez no aplicativo. 15 minutos por dia aprendendo grego, porque você vai conhecer a Grécia daqui a 1 ano, no Duolingo. Tanta oportunidade que tem, 15 minutos, né? É importante. Mas eu não tenho tempo para nada. Você precisa administrar seu tempo. E outro ponto que a gente fala muito, e eu faço isso toda manhã bem cedinho, vai no Parque do Ibirapuera, lá às 6, 7 horas da manhã eu estou lá, tempo verde.
O tempo verde é muito legal, né? Você precisa conviver com o verde. O verde que eu falo, ver a natureza. Então, já tive a oportunidade de ir para Galápagos, e o mergulhar em Galápagos é algo importante. Fui agora para o escritório da ONU, né, em Viena, e aí peguei e consegui ir para um lugar que é maravilhoso lá, que chama Rastatt, que tem aquele verde, aquele lago. Então é importante a gente ter esse tempo verde, né? E aí, enfim, são esses 4 caminhos. Tem o quinto agora, só que me deu um branco sobre esse quinto caminho. Mas eu levo isso muito a sério, porque eu acho que isso é realmente você se manter a serenidade, o equilíbrio. Então, ciência e espiritualidade, né, são coisas que elas... Muito bacana. Gente, que legal essas frases, né? De novo, são inspirações muito bacanas do Gil. E aí, Gil, isso que você acabou de falar me leva a mais um detalhe importante. Você falou de espiritualidade, né? De sensibilidade, né? De generosidade também. Essas coisas todas são da tua fala, muito humana, né? Será que o excesso de tecnologia está afastando as pessoas dessa humanidade? Você acha que isso pode acontecer? Não, já está acontecendo. Primeiro, a gente está vivendo agora uma nova classificação que chama analfabetismo cognitivo. O que é esse analfabetismo cognitivo? Uma pesquisa mundial, 90% dos estudantes hoje já usam IAs generativas para estudar. Que eu acho fantástico, tem que usar mesmo, mas se você usar de forma incorreta, você vai ter um grande problema. Por quê? Você saber quem descobriu o Brasil, a resposta vem em milésimos de segundos. Mas a pergunta não é essa. Por que houve as grandes navegações que levaram a descobrir o Brasil, as Américas, né? A pergunta a China realmente foi a primeira e chegou aqui em 1200? Ou os maias, né? Como foi tudo isso? Então, assim, né? De novo, voltamos numa das habilidades que eu acho muito importante que você me fez a pergunta aqui. Curiosidade. Curiosidade, mas mais do que isso, repertório cultural. Muito legal a tua fala sobre repertório. Porque sem repertório cultural, você pergunta, quem criou a NDD? Eu entro aqui, vai em poucos segundos me dar toda a resposta, mas qual é a história que tem por trás? Eu acho que o seu podcast responde um pouco isso. E outro fato é um professor de Stanford que eu gosto muito, ele tem um trabalho muito fantástico, como todo trabalho fantástico, tem os críticos, ele que fez ali atrás da década de 70 a teoria da prisão, onde ele dividiu uma classe entre presos e policiais, e virou uma barbárie tão grande que os presos começaram a torturar, né? Então ele fez essa teoria dos pequenos poderes, tá? Gil. Papos cabeça, né? Papo cabeça hoje, gente, mas esse é Gil Giardelli. Esse cara realmente é um mentor para muita gente. Tem histórias, tem tecnologia na veia, mas fundamentalmente ele é humano. E ele fala de tudo isso com essa preocupação. Gil, para a gente encerrar esse bate-papo, estamos chegando já próximo de 1 hora de papo aqui. Qual é a tua mensagem? Uma mensagem ou uma sugestão para aqueles que querem seguir a tecnologia de forma parecida, usando ela para o bem da sociedade, usando ela para o bem dos negócios, das pessoas, para o dia a dia. O que você sugere? Qual é a sua mensagem para essas novas gerações? E também a sua mensagem final para encerrar esse podcast. Eu sempre usei, no final das minhas aulas e palestras, eu utilizava um termo que não foi eu que criei, eu só fiz uma adaptação, mas eu nunca cheguei na conclusão de quem criou. Acho que foi um processo coletivo. Eu usava a frase: não use velhos mapas para descobrir novas terras. Interessante. E agora, em tempos de tanta transformação, não é mais mapas, agora a gente precisa de bússolas quânticas. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, olhem o que vai acontecer com a computação quântica. É questão de 5, 10 anos, o mundo vai mudar completamente. Se você gosta desse novo mundo, tente ser um pioneiro. Não importa a sua idade, mas o pioneirismo ele faz a diferença. E tenha sempre esse olhar de que a inovação não é toda a história, mas é uma grande história. Os inovadores podem ter precalços, mas eles sempre estão ali, né, empurrando o mundo, né, para um novo lugar. E empurre o mundo para um lugar bacana. Seja um otimista racional, baseado em dados.
seja um tech otimista e posso assegurar que tem algo muito grande. E aí minha última provocação, Carl Sagan, quando foi questionado sobre nos anos 80, professor, você acredita que existe vida inteligente fora do planeta Terra? Ele sabiamente disse, será um grande desperdício entre bilhões, quatrilhões de estrelas ter vida inteligente apenas no pálido ponto azul. E o que está aparecendo agora para nós é que muito mais do que ser brasileiro, do que ser latino-americana, do que ser terráqueo, a gente está vivendo uma grande aldeia espacial. E aí estamos prontos para esse tipo de descoberta? Senhoras e senhores, este foi Gil Giardelli. Queria mandar aqui um grande abraço a todo o time da NDD, a Amanda que está com a gente hoje aqui, ao Valmir Tortelli, ao Anderson, ao Rafael, a todo o time da NDD que está aqui patrocinando e levando ao ar esta série muito legal. Não percam, já temos 3 episódios gravados, né? E todos eles vão ao ar, estarão disponíveis nas redes, no canal do YouTube da NDD e estaremos promovendo muitas outras conversas. Gil, muito obrigado. Prazer te receber aqui, meu amigo. Você realmente foi assim, fantástico esse terceiro episódio, uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Uma longa amizade para nós. Longa amizade e vida para a gente. A todos, muito obrigado e até a próxima.